Boa noite para todos. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias em João capítulo 21, o último capítulo no livro de João. João capítulo 21. Enquanto vocês estão procurando, gostaria de dizer que é bom estar de volta. Eu fiquei mais ou menos 20 dias no Rio, trabalhando lá nas Olimpíadas. Hoje à noite nós vamos mostrar e falar um pouco daquilo que aconteceu e a participação da nossa igreja nesse evento lá no Rio. Eu estou vendo que tem muitos que não estão aqui hoje à noite. Sei que é uma noite fria, também alguns estão viajando, mas vamos orar para aqueles que não estão aqui e vamos prestar atenção em que Deus tem para nós que estamos aqui esta noite. Eu quero agradecer à igreja por esses dois domingos que eu e Peggy e outros não estávamos aqui, que eu não tinha que me preocupar. Eu sabia que aqui as coisas iam dar certo. Quero agradecer ao pastor Reggie, que pregou os dois domingos, Guilherme, que fez a parte da música, e todo mundo que preencheu a nossa parte aqui. Eu nunca teve dúvida, nunca preocupei dos cultos aqui. Esse é bom, né? Quando nós podemos sair e saber que vai dar tudo certo. Chegou no Brasil, do nosso grupo, nas 2 semanas, cada semana chegou os 30 e poucos americanos, e um grupo ficou uma semana e foi embora, outro grupo chegou para ficar uma semana. Junto com ele chegou mais do que 150 mil Bíblias. Alguns exemplares estão lá na mesa, lá nos fundos. E mais que 20 línguas diferentes, principalmente inglês e português. Que eu tenho um aqui comigo. Esse foi o livro de João e Romanos, que você vai ver no vídeo, que esse foi principalmente o que nós entregamos. O nosso grupo, junto com outro grupo pequeno de uma igreja dos Estados Unidos, entregaram mais que 150 mil escrituras. Colocamos nas mãos das pessoas. Mais que 150 mil pessoas foram tocadas com a palavra de Deus através do nosso trabalho. Vocês vão ver. Alguém quer entrar de lá em cima? Tem a porta para entrar. Vocês vão ver nesse pequeno vídeo que o irmão Jonathan terminou hoje, uma coisa que por muitos anos esse grupo, o irmão David, que você conhece, já visitou nossa igreja 3 vezes, falando sobre esse projeto, e muitos anos eles fazendo isso, nunca chegou esse momento em que viu um povo querendo tanto receber a palavra de Deus. Foram poucas pessoas que nós vimos pessoalmente receber e jogar fora. E as pessoas os brasileiros que não quis, uma vez que recebeu e viu o que era, eles voltaram, pediram desculpa, falaram obrigado, mas eu não quero. E entregou de volta. Todo mundo se comportou bem. Além das Olimpíadas, que nós não sabíamos nada do que estava acontecendo. A gente estava lá perto, mas sem televisão, sem saber nada. Mas foi um momento muito importante em que nós tivemos oportunidade não somente de entregar 150 mil Bíblias, mas esses pins, broches que vocês têm, botões que vocês têm, entregamos não sei quantos mil, mas cada pessoa que recebeu isso era para eles ouvir o plano da salvação, que nós vamos falar daqui um pouco. Além de milhares de Bíblias, foi centenas de conversações sobre o plano de salvação pessoalmente. E nessas conversações, a maioria foram feitas através da nossa igreja, os jovens que foram lá para traduzir. Houve uma igreja perto de onde nós ficamos, numa pequena seminário batista, no bairro Tijuca, uma igreja muito boa, onde nós passamos os 2 domingos, e um dos pastores, pastor Carlos Daniel,
Ele e a esposa foram todos os dias conosco, eles falam inglês, e eles ajudaram muito com várias pessoas da sua igreja que também falam inglês. Toda semana, a primeira semana, ficou 57 pessoas, nosso grupo no seminário, segunda semana, 50. Irmão Laércio e irmã Elza foram lá para as 2 semanas, todo mundo levantando cedo, junto com a irmã Peggy, preparando comida, café da manhã para todo mundo. Foi um grande sucesso. Saímos nas ruas mais ou menos 9h30, 10 horas da manhã e voltamos 6 horas da tarde. Os primeiros dias eu saí com um grupo para ajudar a traduzir, mas o problema é que nós acabamos com as Bíblias antes de meio-dia. Todas as Bíblias que as pessoas podiam carregar nas mochilas e até malas dentro do metrô, acabaram cedo. Eu comecei quinta-feira enchendo o nosso carro com caixas de Bíblias e entregando na cidade inteira. Nós fomos para 4 lugares. Fomos para Copacabana, Pão de Açúcar, Corcovado, o Redentor, Cristo Redentor, e lá no centro, onde eles colocaram uma tocha olímpica. Lá entrou mais que 180 mil pessoas por dia. Lá onde nós entregamos a maior parte das Bíblias. Uma vez, 6, 7 mil Bíblias por dia, e às vezes em 2 ou 3 horas, entregamos tantas Bíblias. Houve tantas as pessoas que receberam Bíblias, tantas pessoas que tinham conversações com eles sobre Cristo. Houve 30 pessoas que nós sabemos que eles ouviram tudo, perguntaram e oraram, pedindo perdão dos seus pecados e confessando a sua fé em Cristo, mais que 30 pessoas. E foi durante essa primeira semana que o Gabriel, da Cidade Jardim, se entregou para ser um pregador também. Então foi um grande momento e nós vamos ouvir mais sobre isso. Mas no começo, hoje à noite, eu quero que nós prestemos atenção no nosso tema da semana lá em João capítulo 21. Lembra que nosso tema aqui na igreja é sobre discipulado. Jesus chamou os seus discípulos. Ele deu essa promessa: me segue, eu vou fazer vocês pescadores dos homens. A maioria eram pescadores. A sua profissão de ganhar a sua vida pescando. E Jesus usou o que eles entenderam, dizendo: agora vocês vão ser pescadores dos homens, ganhando pessoas para Cristo. Evangelismo é a primeira parte, é o primeiro contato com a palavra de Deus. Mas isso não é o fim. O evangelismo é o começo que a pessoa vai conhecer o seu pecado, saber a necessidade de ter um Salvador, vai conhecer esse Salvador que é Cristo, vai saber de tudo que Cristo fez para segurar a sua própria salvação. E a nossa parte, o que nós temos que fazer para receber Ele como nosso Salvador. E uma vez que a pessoa recebe Cristo como Salvador, ele começa a viver por Cristo. E essa é onde ele precisa entrar numa igreja, e a igreja precisa ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Todas as pessoas que mostraram interesse, todas as pessoas que falaram que estavam querendo receber Jesus Cristo como Salvador, todos os nomes, toda a informação dessas pessoas foram recebidos e dados para a Igreja Batista no bairro, para eles fazer o follow-up, para eles ligar, para eles conectar com eles, para ter certeza que todos que entregaram as suas vidas por Cristo vai ter uma igreja ao seu lado para continuar a sua vida cristã, porque é muito importante. Jesus chamou Pedro, chamou os outros para ser pescadores dos homens. No final do livro de João, nós sabemos que Jesus morreu na cruz. Naquela noite foi muito difícil. Não podemos imaginar como os apóstolos sentiram. Todos abandonaram Jesus, menos João. O Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus. Eles foram espalhados. Eles ficaram com medo que a mesma coisa ia acontecer com eles. Mas quando Jesus ressuscitou,
no terceiro dia após a crucificação, eles estavam juntos. No primeiro dia da semana, onde Jesus se apresentou com eles. Eles voltaram juntos, mas eles ainda tinham dúvidas do seu futuro. Eles foram chamados por Jesus para entregar suas vidas para lhe servir. Mas agora Jesus não estava do lado deles. Deu essa insegurança a eles. O Pedro, que nós vamos ver nossa lição hoje à noite, ele achou melhor voltar a pescar. E todos os apóstolos voltaram com ele. E nessa noite Jesus se mostra, a terceira vez, depois da ressurreição. Ele se mostra para eles na beira do mar, dando instruções, dando encorajamento para eles. Muitas vezes em nossas vidas, nós recebemos Cristo como Salvador. Nós sabemos com certeza que Ele nos chamou para fazer uma coisa importante com a nossa vida. E durante os anos, talvez alguma coisa aconteceu na sua vida. Talvez não deu exatamente o que você achou. Você caiu. A situação mudou. Você ficou ou com medo, ou decepcionado consigo, ou com outras pessoas. Alguma coisa aconteceu numa outra igreja que você não ia mais voltar para uma igreja. Tem muitas coisas que acontecem durante a nossa vida por Cristo que às vezes nós achamos que é melhor desistir, melhor voltar como o que nós fizemos antes da nossa chamada por Deus. Vamos voltar. E são nesses momentos que Jesus está na beira da sua vida, te olhando, te convidando para voltar. Faça o que Ele te deu no seu coração quando você realmente se entregou, se rendeu a Ele. Porque sozinho você não vai conseguir nada. Voltando atrás, você não vai ter sucesso, especialmente na sua vida cristã. E isso que nós vamos ver nessa lição hoje. João 21, primeiro versículo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, ou o mar Galileu. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã, de Galileia, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e 2 outros discípulos. Versículo 3, vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. E disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem tu és? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Existem muitas lições aqui, muitas lições para nós. Hoje à noite não vou tomar todo o tempo para falar, porque os outros vão falar.
Mas aqui nós vemos que quando nós voltamos a fazer o que Jesus nos tirou para salvar, para trabalhar para Ele, não vai dar certo. Mas com Jesus do nosso lado, obedecendo a Ele, grande vai ser a pesca. Grande vai ser o sucesso. Grande vai ser a nossa desejo de continuar servindo a Ele. Eles não pegaram nada, mas com Jesus pega exatamente o que Ele quer. Interessante que Ele fala o número dos peixes grande, 153. Pode ser que esses números significam muita coisa, mas pelo menos significa que Deus sabe exatamente o número de pessoas que vêm por Jesus. Os peixes representam aqui as pessoas salvas. Jesus conhece cada um. Jesus conhece cada coisa sobre a sua vida. Ele sabe os seus pensamentos. Ele conhece seu coração. Ele sabe o seu passado. Ele sabe onde você está nesse momento. Ele tem um grande futuro para vocês. Nós temos que permanecer fiel, até quando as coisas ao nosso redor parecem que não tem mais chance. Talvez você mesmo fez alguma coisa no seu passado que você acha que Jesus nunca pode me perdoar. Eu vou voltar para a minha vida e não vou atrapalhar mais Jesus, porque eu tenho feito coisas tão erradas. Mas Jesus diz, está pegando alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Não. Quem está te alimentando espiritualmente? Ninguém. Que o mundo não vai te dar. Volta para Cristo. Obedece. Segue a Ele. E Ele vai fazer grande sucesso na sua vida. Eles ficaram 3 anos com Jesus. 3 anos e meio. Essa já é a terceira vez que eles estavam junto com Ele depois que Ele ressuscitou. Mas quando Ele estava no barco, não muito longe, eles não reconheceram Cristo. Não é triste? Quando nós não estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer, quando nós estamos decepcionados, quando nós temos medo, quando nós não estamos seguindo Cristo, nós não reconhecemos Ele na nossa vida. Nossos olhos nós ficamos cegos. Nós cantamos uma música chamada Abre os Olhos. Abre, Senhor, os meus olhos. São nesses momentos quando nós temos que realmente pedir para Jesus abrir espiritualmente nossos olhos, para nós podermos ver Ele trabalhando ainda em nossas vidas. Quando nós estamos chegando perto, quando eles ouviram uma voz e Pedro pulou na água para chegar mais perto de Cristo, não tinha que perguntar quem tu és, porque quando eles ouviram uma voz e chegaram perto, eles reconheceram que é o Senhor. Tomara que vocês todos reconheçam a voz de Cristo. O grupo que veio, eles fazem isso. Tem alguns que vão para todas as Olimpíadas, cada 2 anos, que já passaram em muitos lugares, e eles realmente foram chocados da dedicação dos nossos jovens. Eles falaram muito bem da dedicação deles, correndo para traduzir um, depois outro, depois outro, depois outra, correndo, orando com as pessoas, explicando e traduzindo. Foi nós, eu e Peg, nós ficamos muito orgulhosos, de uma maneira boa, da nossa igreja. Essas que lá até chama de pins, né? Em inglês é pin, que as pessoas gostaram muito, né? E sempre pedia essa aqui. E lá na tocha, onde estava entregando mais uns 5, 6, 7 mil Bíblias em 2 horas, como o Guilherme falou, estava querendo ver essa aqui. Chegou um momento que eles subiram no banco e entregaram essas instruções que explica essa PIN. E para todo mundo que quis receber um desses aqui, tinha que primeiramente ouvir a mensagem sobre o plano de salvação. E estava cheio de pessoas. E Guilherme, junto com o outro irmão da igreja lá nos Estados Unidos, levantaram e começaram a pregar nas ruas, né?
explicando, e só depois que eles ouviram, eles podiam receber essa aqui. Uma vez, lá no mesmo lugar, estava com um homem tocando violão e cantando com o microfone. Então tem a irmã da igreja que alugou violão e microfone para o Tiago, e Tiago foi lá cantando essa música com grande nosso Deus, e muitas pessoas se chegaram juntos cantando, e depois um pastor da igreja batista lá levantou e começou a pregar. Então estava muita coisa acontecendo nesse lugar. Foi muito bom. Todo mundo hoje recebeu essa aqui, tá? O vento trouxe o passarinho. Todo mundo trouxe essa aqui. É um morcego? Então tá, ele está cego mesmo, ele pode seguir. Todo mundo tem essa aqui, não tem? Olhando nessa, no lugar onde normalmente para as Olimpíadas tem o anel, os anéis. Aqui tem um símbolo de peixe, que é o símbolo universal do cristianismo. Nesse aqui começa, esse foi o plano da salvação, que está escrito aqui um lado em inglês, um lado em português. Nós vamos fechar hoje à noite o nosso culto, explicando esse PIN. Talvez tenha alguém aqui que não entende ainda. Talvez tenha membros nessa igreja que não sabem explicar. Eu dei isso para você, não somente para usar, mas para aprender como você pode compartilhar o plano da salvação para qualquer pessoa. Muitas vezes nós achamos que precisamos de alguma coisa, uma escritura para entregar, um presente para dar, mas é mais importante o nosso testemunho, o nosso falar. Ele começa aqui com o primeiro peixinho, o cor de ouro, explicando que Deus nos amou tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que, como as crianças falam de manhã, que nele crê não perece, mas tenha vida eterna. Vida eterna é um lugar que Jesus está nos preparando. Na Bíblia chama a Nova Jerusalém. É um lugar tão bonito que descreve que até as ruas são feitas de ouro. Essa representa um lugar onde Deus quer levar todo mundo para sempre, para viver com Ele. Mas o problema da nossa vida, do nosso relacionamento, é o segundo peixinho preto, que fala sobre o pecado. O pecado que, desde o nascimento, nós começamos a pecar. É o pecado que nos separa desse amor de Deus. É o pecado que faz a gente inimigos desse Deus tão maravilhoso. Mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós sentimos a culpa, que é por causa dos nossos pecados, nós vamos passar uma eternidade não nessa cidade de ouro, mas num lago de fogo chamado inferno, por causa das escolhas que nós tomamos de pecar contra a santidade de Deus. Quando nós arrependemos dessa vida e nós nos entregamos a seguir, não um momento, mas o resto da nossa vida, Jesus Cristo, a Bíblia diz que por causa do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, nós podemos crer nele como Salvador, e por causa do vermelho sangue de Cristo, nossos pecados vão ser lavados e nós vamos ser brancos como neve, puros diante de Deus, perdoados, com esperança, com a certeza que quando nós morremos fisicamente, nós não vamos ter que pagar o preço dos nossos pecados, porque foram pagos pelo sangue de Cristo. E agora nós devemos continuar vivendo vidas brancas, puras, santas, para que um dia nós podemos entrar
nessa Nova Jerusalém, cidade de ouro. E por isso, o último verde aqui significa que como Deus transformou as nossas vidas, nós devemos ir no sinal verde. Nós temos esse sinal verde para ir ao mundo e contar essa história para todo mundo. É isso que nossos jovens fizeram. Os nossos jovens aprenderam a amar esse mundo de tal maneira que entregaram as suas próprias vidas para falar dessa plano da salvação tão preciosa. Hoje à noite, se você não conhece o que é salvação, pode ser você que vai receber essa vida para mudar a sua vida e receber Jesus como seu Salvador. Se você já fez isso, mas como a maioria dos nossos jovens nunca falou isso para as outras pessoas, use essa como lembrança de você tem um poder divino na sua vida para falar salvação para o mundo. Mas nunca vai fazer isso até você aprender o que Ana aprendeu a amar. Essa é uma coisa mais importante. E sem amor, nunca vamos sair da nossa zona de conforto para falar com as pessoas, porque nós não ligamos com o mundo, mas Deus liga. E Deus quer que nós também sentir uma paixão que faça vocês sair e falar. Com esses dois desafios hoje à noite, enquanto nós terminamos o culto, o Thiago pode vir cantar uma música no final. Esses dois apelos para seguir. Ou seguir Ele, Jesus Cristo, como seu Salvador, reconhecendo que existe um lugar verdadeiro esperando para todos que creem, chamado céu, vida eterna, trono de Deus, a Nova Jerusalém. Tem um lugar preparado somente para aqueles que creem e permanecer em Cristo. Você tem que tratar com seus pecados. Já confessou? Já arrependeu? Já entregou a sua vida? Já recebeu uma nova vida? Pode ser hoje à noite, que é essa onde você está, para receber uma purificação através de sangue de Cristo, para lavar seus pecados, a sua vida. E assim, você vive vidas puras. E ir falando. Enquanto nós ficamos em pé, cantando esse hino, espero em Deus convencer você daquilo que você precisa fazer hoje à noite. Ou se entregar para Jesus de verdade, ou uma vez que você já entregou, entrega para servir. Você deve ser o peixinho verde. A permissão de ir. A luz abriu. Tem a verde agora para ir falar com todos os povos desse mundo. Compartilhar o seu amor de Deus.